Opa, então, nesse vídeo mais uma questão de estática aqui para o nosso curso aí de engenharia mecânica. Claro, isso daqui pode cair, é questão de vetores, né? Então pode cair em concurso, pode cair em qualquer uma prova aí para você. Enfim, bora lá. A questão diz o seguinte: a força P de 235 newtons, então vou escrever aqui do lado, P é igual a 235 newtons, atua formando um ângulo de 60 graus, igual a 60 graus, com a horizontal em um bloco que repousa em um plano inclinado de 22 graus. Então bora desenhar isso aqui para a gente conseguir entender essa questão, porque ela é um pouco interpretativa, tá? Na verdade ela é mais interpretativa do que cálculo. O que acontece? Primeiramente, a gente tem a horizontal, certo? E aí a questão diz que nós temos um plano inclinado de 20 a 22 graus dela. Tanto faz se você colocar assim ou colocar assim. Claro que vai ter algumas diferenças na hora de desenhar o vetor força, certo? O P. Mas eu vou fazer o plano inclinado nessa direção daqui, tá? E eu vou dizer o porquê para vocês aqui. Para mim, pelo menos, fica mais fácil de entender. Que é o seguinte, ó, aqui nós temos 22 graus, certo? A força P, ela tá positiva. Que para mim isso daqui significa? Significa que nos quatro quadrantes aqui, né, do eixo X e do eixo Y, ou seja, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, a gente vai ter uma força positiva. Então ele vai estar no primeiro quadrante, ou ele vai estar para cá, né, para cá, mas ela é positiva, certo? Pelo menos para mim é mais fácil de entender dessa maneira. Se você fizesse com esse plano inclinado para lá, esse primeiro quadrante, ele estaria aqui, certo? E aí você teria que fazer a força peso para cá. Então é isso que vai diferenciar, ó. Eu vou desenhar aqui o bloco, né, que a questão diz também. No meu caso, a força peso, então, ela vai estar para essa direção daqui, certo? Se você fizesse o bloco para lá, a força peso estaria puxando para trás. Força peso não, perdão, força P, certo? Qual que é a diferença aqui? Na nossa questão, ela nos diz força P. Ela não diz que é o peso do bloco. Eu já fiz uma questão aqui que a gente utilizou um bloco de 80 kg. E aí sim, a gente utilizava a força peso, porque a gente tinha que multiplicar por 9,8, que é a gravidade. Que a gente sabe, né? A força peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, nesse caso aqui não é isso, tá? Nesse caso aqui, ó, a força P é massa vezes a aceleração de alguma coisa aqui, ok? Então, beleza. Explicado isso aqui. Se você quiser ver a questão de 80 kg aí no canal, é só pesquisar por 80 kg que você encontra, certo? Então, bora lá. O que mais que a questão diz? A força P, ela atua formando um ângulo de 60 graus com a horizontal em um bloco. Então, o que é a horizontal em um bloco? Aqui está o bloco, a horizontal, ela é assim, certo? Então, se essa daqui é a horizontal, e aqui a gente tem o eixo Y, né, e o eixo X, a horizontal ela vai estar 60 graus mais ou menos aqui assim, formando esse ângulo aqui de 60 graus. Ok? Então, não é 60 graus com o plano inclinado, é 60 graus com a horizontal nesse bloco. Ok? Então, vou botar aqui o P. Beleza. Então, aqui a gente já tem 80% da questão. Agora vai ser só a parte de cálculo, que diz o seguinte, ó. Na letra A, determine as componentes vertical e horizontal de P, certo? Então, ele quer saber aqui Px e PY, certo? Quanto que essa força peso aqui está puxando para Y e quanto está puxando para X. E na letra B, as componentes de P perpendicular e contida no plano. Então, ela quer saber agora em relação a esse plano aqui, tá? Que é paralelo, e
a que age também para cima do plano, tá? Então a gente vai calcular isso tudo aqui porque já envolve os 22 graus aqui pra gente. Beleza? Então bora lá. Primeiro, a gente vai pegar a força-peso pra gente saber Px e Py. É como? Px, né, é igual a força inicial. Força inicial não, né? A força final vezes o cosseno do ângulo. Tá, mas o cosseno do ângulo é 60. Então o cosseno de 60, P a gente sabe que é 235. E o cosseno de 60 vai ser raiz... Não, 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então, 235 vezes o cosseno de 60 dá 117,5. Nós já achamos o nosso Px. 117,5 newtons. Então a força que está atuando para o eixo X é de 117,5. Já o PY, vou colocar aqui do lado, né? Tá em cima, na verdade. Vai ser o nosso P vezes o seno do ângulo. Seno de 60 é raiz de 2 sobre 3. Então, PY é igual a 235 vezes o seno de 60. Vezes o seno de 60 dá 203,52 mais ou menos, né? Então PY é igual a 203,5 newtons. Beleza, então a gente já encontrou aqui nossa primeira questão, né? Nossa primeira alternativa, nossa primeira letra, que é a letra A, que pergunta PY e PX. PX é igual a 117,5 e PY é igual a 203,5. Beleza, bora dar uma apagada aqui pra gente fazer a outra questão agora. A outra alternativa, né? Letra B. E na letra B a gente vai calcular a componente paralela. E olha só, olha como é mais simples isso daqui. Mais simples do que parece, na verdade, né? Perceba que a força P, ela não atua diretamente no ângulo daqui. Só que imagina que esse bloco ele caia, tá? Então imagina que ele desceu para cá. A força P agora que vai atuar sobre o bloco, ela vai descer 60 graus. Como assim, Gustavo? Não estou entendendo. Calma que eu vou te explicar. Vou até mudar a cor aqui do piloto para a gente entender aqui, ó. Eu vou desenhar o mesmo plano, tá? Eita. É que se eu botar força no quadro aqui, ele vai escorregar. Tá. Beleza. Esse daqui é o mesmo plano daqui, tá? Só que eu vou imaginar agora que essa inclinação ela já passou. O bloco desceu, certo? Aqui aos 22 graus. O bloco desceu e agora o bloco tá aqui, ó. Escorregou, caiu, tá aqui. O que a questão diz? A questão diz que a força P estava em relação a 60 graus quando estava cá em cima com o bloco inclinado a 22 graus. Então, se agora o bloco desceu, o nosso eixo X aqui na horizontal, ele também desceu. Então ela vai agora estar assim, tá? Aqui nós temos o Y, aqui nós temos o X. E a nossa força peso, ela tá a 60 graus. Nossa força P, né? 60 graus em relação a isso aqui, mas a gente quer saber em relação à horizontal. A questão pede, né? Cadê? As componentes de P perpendicular e contida no plano. Então ele quer saber em relação a essa daqui de baixo.
Em relação a essa daqui de baixo, agora vai ser totalmente diferente. Por quê? É 60 menos 22. Se o bloco ele desceu e ele acertou, o ângulo, esse eixo aqui pra gente, né? As abscissas e as ordenadas desceram 22 graus. Você concorda comigo? Eu acho que essa parte aqui ficou fácil de entender, né? Então o que vai acontecer? A gente vai utilizar a mesma regra. P para o eixo X. Não, vai ser P para... em relação ao eixo X, né? Eu vou colocar P1. Ele vai ser o 235 vezes o cosseno de quê? De 60 menos 22. 60 menos 22 dá 38, certo? 60 menos 22, 38. Então vai ficar 235 vezes o cosseno de 38, que dá 185,18. Vou colocar 185,2. Então P1 é igual a 185,2 newtons. Enquanto que o nosso P2, né, que eu vou colocar aqui, não é o P2, é a força perpendicular. Como assim? É a força para cima. Aqui era a força paralela, né, a força em relação ao eixo X, e agora a relação ao eixo Y, que é a P2. Ou se você quiser colocar o símbolo de perpendicular, né, você coloca, mas tanto faz, que vai ser 235 vezes o seno de 38. Não precisava nem do parêntese, né? Vai ficar 235 vezes o seno de 38, que dá 144,68. Eu vou colocar 144,7 newtons. Beleza? Então a gente agora já tem as respostas da nossa questão. Na letra B, P1 vale 185,2 newtons e P2 equivale a 144,7 newtons. Beleza? Bom, eu espero que você tenha aprendido a resolver esse tipo de questão aqui. Quando não questionar, quando não perguntar a força do bloco aqui, ignore, não utilize ela para conta, ela apenas pediu a força P. Beleza? Bom, é isso e até o próximo vídeo.